Rodrigo Yanhes, obrigado pela sua presença aqui no Roteirices. A gente tem muita coisa para falar sobre Rússia, que é um tema que você tem se dedicado aí, dedicado e vivido, né? Eu já ouvi algumas entrevistas suas aí em vários podcasts, inclusive aquela famosa entrevista na Globo News, depois a gente pode até comentar um pouquinho, porque você afixou no teu perfil aí no Twitter o comentário sobre aquele episódio, mas antes eu queria que você se apresentasse rapidamente para quem eventualmente não te conhece. E uma curiosidade que eu tenho, não devo ter escutado, mas por que você foi para a Rússia? Quanto tempo você está lá? Sei que você está hoje no Brasil, né? Vai voltar para lá na semana que vem. Mas de onde surgiu o seu interesse pela Rússia e por que você decidiu se mudar para lá? Carlos Alberto, obrigado pelo convite. Bem, eu já respondi isso em algumas entrevistas, mas depois meu pai mandou eu acrescentar umas informações. O fato é que eu tenho interesse em história da Rússia desde a adolescência. E antes disso, meu pai, na década de 80, estudou russo. Então a gente tinha dicionários, livros aqui, enfim, de russo em cirílico, que também exerceram alguma fascinação em mim quando eu era pequeno. Né? Eu falava que meu pai tinha sido um visionário cego, porque lá na década de 80 ele estudou russo achando que a União Soviética era o país do futuro. Ele pediu para eu corrigir, contar que havia um entusiasmo, e provavelmente você lembra, havia um entusiasmo muito grande com a perestroika no início. Muitos acreditavam que a perestroika daria certo e traria frutos, e ele foi uma dessas pessoas que se entusiasmou com a perspectiva ali da perestroika e decidiu estudar russo. Mas ele foi um período curto, ele não seguiu estudando. Eu assumi depois, já na minha adolescência, peguei os livros dele, usei no início dos meus estudos da língua russa, e também uma influência muito grande que eu tive foi o livro do jornalista John Reed, jornalista americano, 10 dias que abalaram o mundo, no qual ele narra, foi testemunha do processo revolucionário na Rússia em 1917. Então, tudo isso me influenciou para que eu me interessasse pela Rússia, pela história da Rússia. E quando eu entrei na USP, na Faculdade de História, eu já tinha esse interesse muito claro para mim, e percebi que para eu conseguir, enfim, me dedicar realmente à história da União Soviética, ter acesso aos arquivos, eu precisava primeiro aprender a língua russa, depois, enfim, estando lá, eu teria, claro, um acesso privilegiado aos arquivos, e de modo que eu optei em 2011 por ir a Moscou, e, enfim, estudei lá em Moscou a partir de 2011 e fiquei por lá. Devo retornar muito em breve, inclusive, para a Rússia. Tá. E como é que foi o seu aprendizado do russo? Você começou a estudar já dizer, muito jovem, aí, por influência do seu pai, ou foi na adolescência? E como é que foi o contato com a língua russa? Né? Que tipo de dificuldade tem? Eu tive uma vez em Moscou, depois vou até te contar um episódio. Eu fico impressionado, assim, tem um monte de russo que fala português e eles têm uma facilidade de pronúncia do português assim, impressionante, né? Conta um pouquinho aí como é que foi a aventura de aprender russo. Foi no final da adolescência que eu comecei a aprender. Foi em 2008 eu fui para a Rússia pela primeira vez, e fui sabendo muito pouco. Eu peguei o material que nós tínhamos em casa, era um material soviético ainda, né, que meu pai tinha utilizado, e aprendi o alfabeto e as coisas mais básicas, né, com esse material sozinho. Depois eu fui para Moscou em 2008 e passei 3 meses lá estudando russo, começando a estudar. Mas eu cheguei, enfim, praticamente sem saber nada, né? Sabendo ler o alfabeto e pouquíssimas palavras. E realmente, tanto os russos têm um bom sotaque em português,
Enquanto nós temos, brasileiros, um bom sotaque em russo, a gente tem a maior parte dos sons são semelhantes, quer dizer, tem uma letra do russo que a gente não tem o som no português, que é a letra E, que é um som que vem da garganta, tem até no tupi, mas no português não tem. Agora, nossos irmãos latino-americanos, hispanohablantes, têm uma dificuldade tremenda, por exemplo. A letra J, a letra Xé, eles confundem, letra S, letra Z, letra B, letra V, enquanto a gente tem bem claras as diferenças nesses sons. Então, a nossa pronúncia no russo geralmente também é bastante boa em comparação com outros, com falantes de outras línguas. Hoje você é fluente no idioma, levou quanto tempo para você sentir segurança? Agora eu posso entrar numa conversa tranquila aqui com qualquer russo. Eu diria que uns 3 anos, porque é uma língua muito difícil, realmente. A gente, para entrar na universidade na Rússia, faz um curso preparatório que dura 1 ano, mas esse curso não é suficiente para ter assim, um conhecimento, uma tranquilidade, ainda mais os temas que a gente aprende, estuda, né? Primeiro ano eu tive arqueologia em russo, quer dizer, todos esses termos muito específicos. Então, no início é bastante difícil. Que Acho você que a foi partir fazer do qual curso segundo lá de ano de história? faculdade, de história, exatamente. A partir do segundo ano de faculdade, eu diria que eu já tinha uma maior segurança e aí me senti fluente realmente no russo. Ah, interessante, hein? E aí, como é que foi essa decisão aí de ir para a Rússia? Vou estudar história na Rússia. O que motivou a sua ida para lá? Foi justamente esse interesse que eu sempre tive e essa perspectiva que eu acabei compreendendo de que eu me limitaria muito se eu quisesse trabalhar na área de história da União Soviética, história da Rússia. Eu me limitaria muito sem ter um conhecimento profundo da língua, mais profundo da língua, e no Brasil me parecia bastante difícil, enfim, né, ganhar essa fluência realmente. E percebi também que né, a gente tem vários historiadores que trabalham com o tema de Rússia, de União Soviética no Brasil, mas não são, quer dizer, a grande dificuldade que os brasileiros têm é primeiro a língua e depois o acesso aos arquivos, aos documentos, de modo que eu percebi, né, que seria um diferencial muito grande eu estudar na Rússia, enfim, e ter esse acesso. De fato, foi por um certo tempo, mas, enfim, também eu fui para a Rússia num momento em que o Brasil estava muito bem, e quando eu pensei em voltar, a situação do Brasil já estava bastante ruim, acabei ficando por lá. Sem falar na vivência, você estando lá, né, e vivendo em russo o dia inteiro, e até para entender como é que você vai estudar a Rússia de longe, né, só por livros, né? Você está inserido na sociedade, é muito mais interessante, eu acho. Agora, você trabalhou lá como professor de história, assim, em escolas russas? Ou como é que foi o teu ganha-pão lá, o seu dia a dia? Não trabalhei. Eles têm. É bastante complicado para um estrangeiro dar aula na Rússia. Quer dizer, existem alguns professores convidados e até conheço um professor brasileiro que dá aula lá, mas não é um processo muito fácil. Parece agora que com as sanções eles têm facilitado muito a ida de estrangeiros. Porém, eu não cheguei a dar aula. Eu tenho vários colegas de faculdade que dão aula no ensino médio, mas é algo que não me chamava muito a atenção. Escrevi alguns artigos, inclusive alguns que serão publicados no Brasil nos próximos meses, em português. Né? Estou publicando pela primeira vez, já saiu agora, enfim, o prefácio de um livro. Eu tenho voltado um pouco para a academia, mas em determinado momento eu me afastei do trabalho acadêmico e passei a me dedicar ao trabalho como guia turístico lá em Moscou,
Por muitos anos trabalhei como guia turístico, até a pandemia, trabalhava, enfim, a minha principal atividade era essa. E nesse sentido, tanto no trabalho como guia turístico, portanto, recebendo brasileiros e conversando, né, entendendo as impressões que as pessoas tinham, o choque que as pessoas tinham ao encontrar uma realidade muito diferente da que eles imaginavam, e também, né, essa experiência de um estrangeiro vivendo na Rússia e chegando com uma certa expectativa, depois passando a entender determinadas dinâmicas lá que acho que acabou me ajudando a formar, né, essa compreensão que será o tema aqui hoje da nossa discussão. Quer dizer, acho que a gente tem uma ideia muitas vezes equivocada do que é a Rússia, do sentimento que as pessoas têm em relação ao passado na Rússia, do nacionalismo russo, enfim. Isso é interessante, porque isso já me dá um gancho para entrar aqui nos fios que você escreveu ontem no Twitter, e eu vejo que e acontece com vários temas, né? Acontece algo assim de grande repercussão, começa a surgir um monte de especialista na área, é uma coisa impressionante, né? Sem nenhum fundamento, sem nenhum preparo, mas eu separei aqui, ó, vou até compartilhar na tela, quem estiver no YouTube está vendo, quem estiver só no podcast, eu vou ler aqui. Tá aqui, ó. Esse você escreveu ontem à tarde, né? Tem um pessoal que vai se decepcionar muito se algum dia vivenciar a realidade da Rússia. Há um anticomunismo feroz em marcha no país, alimentado por saudosismo dos Romanov, por uma igreja ortodoxa riquíssima, por um revisionismo escancarado da história soviética. Parece até um pouquinho, assim, dos monarquistas no Brasil, né? Tem uma coisa, assim, semelhante, né? Mas para a gente começar, aí você vai, o segundo aqui... O segundo tweet é: o anticomunismo permeia toda a sociedade, está presente na indústria cultural, nas narrativas apresentadas nos museus, nos discursos de celebridades, influenciadores e políticos. Não se deixem enganar por um uso limitado de símbolos no contexto das guerras. Hoje um amigo de lá comentou que foi visitar um dos vários palácios dos Romanov em São Petersburgo e a guia apenas tecia loas à família imperial e lembrava com desgosto os horríveis acontecimentos de 1917. Eu mesmo vivi isso inúmeras vezes em meu trabalho no ramo do turismo. Então, vamos dar aqui uma amarrada nesses três pequenos textos aqui que você escreveu, pequenos, porém com muita informação e muita reflexão possível, né? E aí, quando se fala em Rússia, hoje no Brasil, ainda hoje, né? Familiares, amigos, comunista, a Rússia é comunista, o Putin é comunista. O Putin é comunista? Vamos começar com isso para você amarrar um pouco do fio aí. O Putin é o comunista clássico, né? Claro que não. Muitos comentam, não, que ninguém pensa dessa maneira, que as pessoas sabem que a Rússia não é comunista, mas a verdade é que muita gente não sabe, né? Muita gente ainda tem aquela propaganda da Guerra Fria ainda muito fresca na memória, ainda mais com a situação política no Brasil, com políticos brasileiros se aproveitando ainda, em pleno 2021, do Red Scare, né, do pânico anticomunista. Muita gente ainda imagina que ou que o Putin seja comunista, ou ao menos que haja enfim, resquícios grandes, que se coloca, e aí até o presidente americano coloca, que o fato do Putin ter iniciado essa campanha na Ucrânia é um resquício da mentalidade soviética, uma tentativa de reconstruir a União Soviética. Eu já discordo profundamente dessa abordagem. Se a gente prestar atenção nos próprios discursos do Putin, o que ele se propõe fazer é justamente desfazer o legado soviético que entregou autonomia e desenhou as fronteiras daquela maneira, né, que hoje nós vemos nos mapas. Só uma observação, Rodrigo. Inclusive, não foi nem coletivo, o pronunciamento logo no início ou dias antes da invasão, que ele cita, acho que é o Khrushchev, quem foi o presidente que entregou
território A Crimeia para foi o Khrushchev, é. isso. Mas a Inclusive, ele Crimeia foi o fala isso. Khrushchev, mas ele fala também do Lenin, ele fala que o Lenin, porque de fato as Mas essa fronteiras do da Khrushchev, ele Ucrânia, fala, a frase dele é: o Khrushchev entregou a Crimeia. Eu não sei por que ele fez isso. Né? É uma coisa assim que na cabeça do Putin isso não faz nenhum sentido. E depois ele vai do Lenin realmente, né? Se você puder desenvolver um é, pouquinho mais isso. ele fez dois discursos no início, né, do conflito, logo antes do conflito, para anunciar o que eles chamam, né, da operação especial. E nos dois ele menciona o papel que o Lenin, enfim, a União Soviética teve na criação da Ucrânia como dessa Ucrânia moderna, dessa Ucrânia que a gente conhece, nessas fronteiras que existem hoje. Porque, de fato, antes disso, quer dizer, houve na Guerra Civil uma tentativa de independência ucraniana que foi imediatamente imediatamente fracassou, tanto por ação do Exército Vermelho quanto por ação, por exemplo, da Alemanha, que dá um golpe lá na República Popular da Ucrânia. Mas o fato é que o Putin até utiliza nesse discurso algumas falas muito semelhantes às falas do Alexander Solzhenitsyn, que não era apenas um dissidente soviético, né, o escritor Solzhenitsyn, que era um dos mais famosos dissidentes soviéticos, mas também um nacionalista russo, para não dizer um chauvinista russo, que ele que fala, né, que o Lenin entregou territórios historicamente russos para minorias nacionais, para aplacar minorias nacionais. Solzhenitsyn fala isso, Putin depois repete isso, e é uma visão que vai bastante contra todas as posições que eram que formavam a base da União Soviética. Então, a gente não pode confundir, quer dizer, não há qualquer resquício, apesar, né, me falaram, durante as discussões, me falaram, mas o Putin trabalhou na KGB. Bem, o Putin trabalhou na KGB, grandes liberais destacados da década de 90 eram membros do Partido Comunista antes de 1991. O próprio Boris Yeltsin foi um chefe regional do Partido Comunista. E isso não impediu nenhum deles de se tornar quem se tornaram, de fazerem o que fizeram e de abraçarem o neoliberalismo, no caso da terapia de choque que o Yeltsin aplica na Rússia na década de 90. O Solzhenitsyn até coloquei aqui, esse aqui, né, que você está falando, né? Autor do Arquipélago Gulag. Um autor bastante polêmico, porque tem vários aspectos chauvinistas, grão-russos mesmo, antissemitas no pensamento dele, mas ainda assim, né, durante a Guerra Fria foi muito celebrado pelo fato de ser um dissidente. Interessante. Você viu aquela série, não sei se passou lá na Rússia, da HBO, Chernobyl? Sim, assisti. Você estava lá ou estava aqui? Estava lá. Estava lá. Como é que foi a reação? Vi que os russos não gostaram muito, mas tem uma frase interessante, vou dar um spoiler aqui, para quem não viu, porque tem aquela cientista, né, que está na investigação sobre as causas do acidente, que ela não existiu, né? Uma personagem criada, ela na verdade reúne dezenas, centenas de cientistas que estavam trabalhando naquela operação posterior ao acidente. Tem uma cena em que ela vai ao hospital em que o chefe da usina, o cara que determinou que o teste continuasse, que resultou no acidente, ele está lá se recuperando, todo radioativo, e ela faz uma pergunta, ela queria saber, né, o que aconteceu, e aí ele vira para ela e fala assim: você acha que fazendo as perguntas certas vai te levar a alguma verdade? Eu achei aquela frase bem interessante e revela, se não só de Rússia, né, mas quando tem vários eventos assim de repercussão internacional, acidentes, que estava todo mundo ali envolvido numa situação de acobertamento, né? E mostram já era depois da abertura, né? O Gorbachev, né? Que ele aparece como um cara muito nervoso que acompanhava só rapidamente ali a situação. Como é que foi a reação a essa série lá na Rússia?
No geral, foi ruim. Ficaram, né, elogiaram muito a cenografia, quer dizer, os figurinos, os objetos, os detalhes, que houve uma pesquisa muito boa nesse sentido, mas no geral foi ruim em vários aspectos. Eu acho que cheguei até a gravar um História FM, né, um podcast de história sobre o tema de Chernobyl. Aliás, excelente podcast. Pois é. Uma crítica, só para ficar em um exemplo. Chernobyl, o acidente de Chernobyl ocorre em 1986. 86 estava em plena campanha anti-alcoolismo do Gorbachev. Uma campanha super impopular, mas uma campanha que funcionou, quer dizer, funcionou até determinado ponto. Houve restrições muito grandes. E na série, os russos são mostrados bebendo o tempo inteiro. O pessoal os liquidators vão apagar o incêndio, bebem, os soldados bebem, todo mundo bebe, o chefe do partido bebe, todo mundo está bebendo. Isso foi criticado por historicamente ser incorreto, quer dizer, estava no meio de uma campanha de lei seca, mas por que se coloca isso no filme? Se coloca porque existe esse estereótipo do russo alcoólatra, né? Então, os russos ficam evidentemente incomodados com essa imagem que se passa de que as pessoas bebem vodka como se, né, a qualquer momento do dia e da noite. É um estereótipo do povo russo, um estereótipo extremamente negativo, muito presente até hoje, e contribui, né, um dos instrumentos da russofobia é esse estereótipo dos russos como alcoólatras. E se utiliza indiscriminadamente essa ideia imagem, do né? alcoolismo, essa imagem do alcoolismo durante a série. Essa é uma das críticas. Enfim, houve outras. Né? Tá. Representa, por exemplo, a cidade de Pripyat, onde ocorre o acidente. Ela é representada, né, as paredes são velhas, descascando, as casas cinzentas, com aspecto degradado, quando, na realidade, era uma cidade modelo, construída na década de 70, ou seja, uma cidade super nova, era uma cidade planejada e melhor, quer dizer, com mais acesso a produtos, justamente por ser uma cidade modelo, fechada. Estratégica. E uma cidade recém-construída, né? Não faria sentido ela ser tão degradada, mas não concordaria com essa imagem que se constrói no Ocidente da União Soviética como algo empobrecido, cinzento, enfim. Então, esses aspectos foram criticados, além de outros erros históricos, né? Enfim. Muito bem. Bom, mas voltando aqui ao seu tweet, essa frase aqui, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais. Há um anticomunismo feroz em marcha no país, alimentado por saudosismo dos Romanov, uma igreja ortodoxa riquíssima e por um revisionismo escancarado da história soviética. Você já fez alguma reflexão? O que está motivando isso? Olha, acho que eu faço um segundo fio logo após esse, no qual eu menciono a minha chegada à Rússia e como eu acabei mudando um pouco a minha perspectiva. Vamos mostrar aqui, ó. Tá aqui é esse aqui, não é? Isso. Tem um pessoal indignado com o fato do anticomunismo ser dominante na Rússia, pois eu falo por experiência própria. Eu mesmo cheguei acreditando que havia uma memória do legado do socialismo, ficava maravilhado com símbolos e monumentos e fui me frustrando aos poucos. Estejam preparados. Na Rússia, muitos dão constantes lições sobre o quão terrível era a União Soviética, especialmente quem não viveu o período. A idealização dos Romanov e do Império é onipresente. A juventude desconhece a história. Muitos não sabem direito quem foi Lenin. O maior congresso de história do país é bancado pela Igreja Ortodoxa, que determina um conteúdo profundamente anticomunista. A memória da Grande Guerra Patriótica é percebida no âmbito do nacionalismo russo e dissociada do comunismo. Lenin é frequentemente taxado de anti-russo. O movimento comunista no âmbito do partido... É PCFR, do Partido Comunista?
Da Federação Russa, exato. É muito retrógrado, tem um discurso que beira teorias da conspiração, tem dificuldade de se renovar e não tem capilaridade, além de ter proximidades com forças reacionárias como a Igreja Ortodoxa. O patrimônio histórico-cultural soviético é constantemente ameaçado. Museus e memoriais são fechados, olha só, monumentos e edifícios destruídos. O Museu de História Política de Petersburgo, por exemplo, que fica no primeiro quartel-general dos bolcheviques, tem conteúdo muito anticomunista. Então vamos lá, para você desenvolver aí essa ideia. Pois então, eu cheguei na Rússia em 2011, primeiro fui em 2008, depois cheguei em 2011, e, claro, eu entrei nesse mundo pelo livro do John Reed, que é um livro entusiasmado com a Revolução, sempre tive interesse pela história da União Soviética, e é claro que a gente, né, na Rússia, você chega e você vê... É algo muito interessante, as contradições da Rússia. Você vê ali, na Praça do Teatro, por exemplo, na Praça da Revolução, uma estátua do Karl Marx, enorme, de pé, no centro de Moscou. Na frente dessa estátua está o Tsum, que é uma loja de departamentos caríssima, uma das mais caras, a mais cara de Moscou. Na frente do Mausoléu de Lenin está um GUM, que é um shopping também cheio de marcas de luxo. A Rússia é esse país de contradições, e em comparação com os vizinhos, com os países bálticos, com a própria Ucrânia, desde 2014, principalmente, com, enfim, o leste europeu, Hungria, Polônia... É essa foto aqui, desculpa, é essa estátua? Essa está, justamente. Eu estive lá, era o Cal e o Carlos aqui, né? Fotos do meu perfil, depois eu conto essa história. Pois em comparação com esses países, a Rússia preservou uma boa parte dos monumentos, dos símbolos. Não tudo, claro, mas preservou uma parte importante, e eles não têm constrangimento de haver foice e martelo em prédios públicos. Então, num primeiro momento, pode-se imaginar que fizeram as pazes com esse passado soviético e, né, mantém essa simbologia toda. Mas aí, né, quando você vai passando anos lá e conversando com as pessoas, e aí começando a acompanhar mais atentamente, tem melhorado essa situação, mas o patrimônio arquitetônico soviético não é valorizado. A gente, né, principalmente tem estilos que são mais valorizados que outros. O construtivismo não é nada valorizado. Enquanto eu estive lá em 10 anos, houve várias campanhas de arquitetos, estudiosos, querendo salvar determinados edifícios e não conseguem. As autoridades derrubam os edifícios para construir, enfim, empreendimentos imobiliários e coisas do gênero. Mas isso dá para dizer que é uma coisa eminentemente capitalista, assim, de dinheiro, ou é uma coisa de apagamento geral mesmo? Mas tem também uma falta de valorização, né? O construtivismo, que é algo é uma arquitetura muito sóbria, né? Linhas retas, acaba não chamando tanta atenção quanto a arquitetura stalinista, que é super elaborada, cheia de detalhes, né, uma mistura de Art Deco com neoclássico, então muito mais rebuscada, de modo que as pessoas valorizam menos o construtivismo, há uma atenção menor sobre o construtivismo, e aqueles interessados em empreendimentos imobiliários acabam conseguindo destruir com mais facilidade o construtivismo, modernismo soviético, que as pessoas realmente valorizam muito pouco. Mas mesmo a arquitetura stalinista, até recentemente, o porto de passageiros de Moscou Norte, que é um edifício impressionante em arquitetura stalinista, estava completamente arruinado, estava completamente abandonado, uma situação tristíssima. A gente vê pelo país vários edifícios abandonados, enfim. Tem-se essa ideia, né? Na Ucrânia se derrubaram todos os monumentos do Lenin. Na Rússia ainda não, mas derrubam paulatinamente, quer dizer, não é que na Rússia há uma preservação, não há. Esse ano já anunciaram que vão retirar o monumento do Lenin em Yakutsk, que é uma das capitais do norte da Rússia. Durante a madrugada retiraram em Belgorod, alguns anos atrás. Então,
As pazes ainda não foram feitas com esse legado. Né? Um assessor do Putin, membro do Conselho da Federação, falou que ele achava que tinha que retirar todos os monumentos de Lenin, porque como é que a gente vai explicar para as crianças quem foi Lenin? Esse era o tipo de argumento. E as pessoas podem até duvidar, mas eu vi uma criança perguntar para a mãe quem foi Lenin. Quer dizer, uma criança de uns 12, 13 anos, apontar a estátua e perguntar quem foi Lenin. Então, não é uma memória tão viva quanto a gente pode imaginar. Não, eu lembro que recentemente aqui teve um jornal do Ceará, por conta de alguma matéria, que publicou uma matéria. Quem é Fernando Henrique Cardoso? Fernando Henrique terminou o governo em 2002, né? Então, quem tem 20 anos hoje nasceu no fim do governo dele, né? Então, se não está muito ligado, tem que explicar também quem é o Fernando Henrique, né? Imagina Lenin. Que o Lenin realmente ainda é muito presente, a imagem dele no metrô, o mausoléu ainda está lá, né? Lenin está embalsamado na Praça Vermelha, mas é um legado. Essa imagem internacional também, quando fala em Rússia, você automaticamente pensa, né? Lenin, Stalin, é uma coisa meio indissociável ainda hoje. Existe esse aspecto curioso na Rússia, que o Stalin é muito mais lembrado do que o Lenin, por causa do seu papel na guerra. Apesar da imagem do Stalin, das estátuas, enfim, das obras de arte que representavam Stalin terem sido retiradas já no final da década de 50, início da década de 60, durante a desestalinização, não sobrou quase nada. E o Lenin ainda ser bastante presente, a maior parte das cidades tem um grande monumento de Lenin. Lenin é apresentado como um russófobo, muitas vezes, pelos nacionalistas russos, que justamente esse discurso de que ele entregou para minorias nacionais um território historicamente russo, enquanto Stalin, pelo papel que ele cumpriu na guerra, e a guerra hoje é central para o governo Putin como forma de legitimação, há um verdadeiro culto cívico à Grande Guerra Patriótica, que é como é chamada a Segunda Guerra Mundial na União Soviética. E aí o papel do Stalin na guerra é sempre ressaltado, então a memória em relação a Stalin ela é muito mais viva do que em relação a Lenin. As pessoas sabem mais sobre o Stalin, o papel do Stalin na guerra, por exemplo, do que sabem sobre o Lenin, de fato que Lenin pensava, quem foi Lenin, existe essa contradição. Então dá para dizer que o Putin é um stalinista? Não dá para dizer que o Putin é um stalinista, porque o Putin ele faz um recorte do que lhe interessa no período do Stalin. Ele interessa a guerra, nada mais. Ainda mais agora, né? Agora são feitos paralelos justamente com a guerra, por isso que tem se utilizado muita simbologia soviética do período da guerra nesse conflito com a Ucrânia, de modo que ele faz um recorte, quer dizer, acho que quando eu falo que a comparação do Putin com a União Soviética, a ideia de que o Putin quer reconstruir a União Soviética é muito ruim, a característica central da União Soviética não era o tamanho do país, quer dizer, o Império tinha mais ou menos as mesmas fronteiras. A característica central da União Soviética era o sistema econômico, socialista. E não há nenhuma perspectiva do Putin de retornar ao modelo socialista. Inclusive, se a gente pega as declarações dele, que ficaram famosas, tiram, né, recortam algumas declarações. Por exemplo, ele fala que o fim da União Soviética foi a maior tragédia geopolítica do século XX. Só que não mencionam, por exemplo, que ele fala que quem não sente falta da União Soviética não tem coração, mas quem quer o retorno da União Soviética não tem cérebro, né? Não tem mente. Ele fala isso, quer dizer, não há uma tentativa do Putin de confundir ninguém. Ele é bem claro quanto à ideia de que o sistema socialista e o retorno aos paradigmas econômicos da União Soviética não é uma possibilidade sob o seu governo. Aquele modelo, para ele, não é o ideal. Mas isso me dá um gancho também para esse outro tweet seu aqui, que eu já li, né? Vou reler. Estejam preparados. Na Rússia, muitos dão constantes lições sobre o quão terrível era a União Soviética, especialmente quem não viveu o período. Isso lembra um pouco aqui no Brasil, né?
pessoal falando saudades da ditadura, no regime militar. Geralmente quem não viveu não tem a menor ideia do que era aquilo, não faz nenhuma reflexão quando os fatos mostram que na ditadura, a ditadura acabou com a economia brasileira, sem falar em graves violações de direitos humanos, destruição do tecido social, como está acontecendo de novo agora com esse atual governo militar, mas tem esse saudosismo, né? As pessoas, muita gente que não viveu aquele período gostam, né? Não sei se é possível algum paralelo, lógico que são situações muito diferentes, mas isso me chamou a atenção. E você, então, no dia a dia lá, percebe isso, as pessoas com esse saudosismo? Eu acho que Aliás, uma grande saudosismo não, né? contradição, O uma contrário, né? grande contradição que existe na Rússia é o fato de que o período crítico da economia, caótico da economia russa, foi a final da década de 80 e a década de 90. Então foi o período já de decadência e realmente quando a União Soviética já não existia. E a juventude tem uma dificuldade de separar, né, ou seja, atribuem muitas vezes o caos econômico da década de 90 à União Soviética e não à ausência dela. Enquanto a década de 70, ali, meados da década de 70 até início da década de 80, foi um período, foi o período dos indicadores sociais, econômicos, de maior bem-estar, né, de melhores índices sociais da história da Rússia. Se a gente pega as comparações, as tabelas comparativas, a Rússia só atingiu os patamares ali de expectativa de vida, poder de compra, né, o desemprego nunca mais atingiu o nível baixo de desemprego da União Soviética. Mas a maior parte dos patamares, até consumo calórico anual, só vai atingir esses patamares há uns 5 anos atrás, lá por 2016, 2017. Vão atingir patamares semelhantes ao que foi lá em 1975, na era Brezhnev. Então, a geração que tem essa memória da era Brezhnev, de fato, tem um saudosismo. Tem um saudosismo bastante justificado, porque a vida dessas pessoas era objetivamente melhor em relação ao caos que foi a década de 90, quando as pessoas perderam seus empregos, a indústria foi sucateada, a expectativa dos homens despencou 10, 15 anos, a expectativa dos homens, das Caramba. mulheres também, mas não nesse nível. O país diminuía em 1 milhão de pessoas por ano durante a década de 90. Então foi uma tragédia, quer dizer, sem análogos históricos. Não existe um país que não tenha perdido uma guerra, sofrido uma guerra, e que tenha tido uma queda tão brusca do nível de vida da população, como foi o caso da transição da União Soviética para a Rússia. Eu estive em De modo Moscou. que, Vai, conclua, por favor. para concluir, de modo que a população mais jovem não tem muito essa perspectiva. E tem uma lembrança da década de 90, das dificuldades da década de 90, mas atribui isso ao período soviético, quando não é, né, as causas não são exatamente essas. Eu tive em Moscou em 2013 realizando um documentário e por conta daquele crescimento da classe média, BRICS, né, que havia uma ascensão da classe média nesses países emergentes, e aí a ideia era mostrar um pouco como é que vivia a classe média na Rússia, né? Eu entrevistei, teve uma equipe que ficou com uma família durante um tempo lá, uma semana, acompanhando a rotina, e eu, num outro momento, entrevistei economistas, sociólogos, antropólogos, gente do governo, para poder explicar isso. E uma coisa que me chamou a atenção foi acho que uma socióloga russa, não me lembro o nome agora, mas ela falava que na época da União Soviética, a diferença de nível, de estilo de vida de um cientista aeroespacial não era muito diferente de um professor ou de uma outra pessoa com um salário mais baixo, né? A diferença salarial não era tão grande e os produtos disponíveis, bens de consumo, roupa, sapato, alimento, era mais ou menos o mesmo. Então, talvez o
o professor levasse mais um mês ou dois para conseguir juntar o dinheiro para comprar determinado produto, mas seria o mesmo que um cara supostamente da elite, um acadêmico, um cientista, alguém com o alto cargo, teria, né? Então, isso talvez explique um pouquinho, né? Naquele período, havia fila, lógico, para alimento, né? Eventualmente escassez, mas eu não sei se havia, você me corrija aí, dá uma informação, de gente passando fome, assim, naquele período. Havia controle, né? Os produtos eram limitados, né? Que você havia. Outro dia eu até vi um vídeo mas isso foi depois já do fim da União Soviética. Não, ainda era União Soviética, quando abriram a primeira loja do McDonald's no país, filas Ainda e era, mas foi filas, o né? último Filas e ano da União filas, né? O Soviética. pessoal enlouquecido lá querendo comer um hambúrguer do McDonald's. Mas eu achei isso interessante, né? Que o pessoal que viveu aquele período lembra. E aí, assim que termina a União Soviética, foi uma coisa do dia para a noite. Eu peguei um taxista lá que me acompanhou durante alguns dias. Ele era de uma das ex-repúblicas, não me lembro qual país agora, mas ele tem um passaporte russo, porque todo mundo que era das Uhum. ex-repúblicas tem cidadania russa, né? E ele odiava o. Esqueci o nome do cara de novo lá. O Yeltsin, Não, não, antes. Gorbachev. O Gorbachev, ele odiava o Gorbachev. Ele falou assim: tudo bem, esse cara é um filho da mãe, né? Usando outra palavra, assim, ele poderia ter feito o que ele fez, mas não do dia para a noite. Ele destruiu a economia do país de um dia para o outro. A gente tinha acesso a alimento, a bens de consumo, e no dia seguinte não tinha emprego, e não tinha comida, e não tinha como comprar, não tinha salário. Então o cara é odiado, né? Eu acho que isso deve permear muito esse sentimento do país. Faz sentido isso aí, essa ideia que ele me Para dar um passou? exemplo dessa questão do igualitarismo, o, o Brezhnev, que é conhecido né, ter sido uma liderança em que houve muita corrupção, aumento da corrupção no país, a própria filha dele se envolvia tinha vários namorados, tinha escândalo com contrabandistas e tal, e gostava de diamantes. O Brezhnev ele Caramba. vai morar no mesmo apartamento desde que ele chega em Moscou em 1950, início da década de 50, até o final do período, quando ele já tinha se tornado secretário-geral, já tinha se tornado o principal líder do país em 82, quando ele morre. Um apartamento de um pouco mais de 70 metros quadrados. Quer dizer, a principal liderança do país vivia num apartamento de 70 metros quadrados. Então, realmente é algo que no Ocidente é impensável. Apesar da filha estar envolvida com traficantes de diamantes, não sei. Pois é, mas é que na União Soviética o que você vai fazer com um diamante? O fato é que você não tinha. Você tinha algumas limitações que você não vai conseguir, a não ser que você seja extremamente corrupto e consiga esconder isso, você não vai conseguir se beneficiar de uma quantidade enorme de dinheiro que você tem. Sim, você não vai ficar andando com diamantes, Você né, não, pendurado no pescoço, porque naquele não período vai chamar tem, quer dizer, atenção. você não tem como comprar um apartamento, você não tem como comprar mais de um carro. Então, o dinheiro tinha uma utilidade limitada ali. Então, essa pessoa conhecida como a mais corrupta tinha esse apartamento aí de 70 metros quadrados até o final da vida. E, por outro lado, essa questão das filas, né, foi justamente na época do Gorbachev que a gente vê essas filas enormes, o desabastecimento. As pessoas acabam associando isso ao período soviético como um todo, mas as filas, né, essas imagens que a gente vê que chamam muito a atenção, a gente está falando a partir da perestroika, de 1985, Já era quando no houve, desmonte, de fato, né? um desabastecimento terrível e continua aí na década de 90. Né? Na década de 90, as pessoas recebiam salário, não recebiam salário em produtos, acumulava 3, 4 meses o salário. Realmente foi um caos assim, que tem poucos análogos em outros países. De modo que se confunde um pouco essa lembrança. Né? E o Gorbachev é uma pessoa profundamente impopular, até hoje.
na União Soviética, apesar dele ter sido tão celebrado no Ocidente, já no final do período Gorbachev ele era extremamente celebrado no exterior, multidões se reuniam para encontrá-lo, e na Rússia ele, enfim, já era tratado como um pária, quer dizer, uma pessoa que destruiu a economia, destruiu o país. Não é à toa que na eleição, a primeira eleição a presidente da Rússia, o Gorbachev recebe uma votação extremamente inexpressiva. Pô, não lembro quanto era, mas não mais de 5% ali dos votos. Sendo que ele tinha sido, né, ele era o líder do país até o momento. Então há uma lembrança. Os jovens fazem essa confusão, não viveram o período enfim, tem uma. Né, eu não tenho tanto conhecimento, mas os amigos que trabalham como professores dizem que tem um ensino bem problemático da história da Rússia nas escolas, especialmente no período soviético. E as pessoas que viveram, né, tendem, aí tem um recorte demográfico bem claro, tendem a ter, sim, uma visão mais positiva daquele período, porque tinham um emprego, tinham estabilidade, enfim, com todas as limitações, tinham um poder de compra maior. Né? Muitos falam. No período soviético, a gente tinha o dinheiro, mas não tinha uma variedade grande do que consumir. Na década de 90, você tinha 18 opções de sabão em pó, mas não tinha dinheiro para comprar nada. Agora, eu sei que já foi objeto de livros, séries, programas e tal, mas o que você poderia falar de forma resumida sobre essa ascensão do Putin, um cara que está aí no imaginário de todo mundo, uma boa parte da população, porque o cara está no poder há tanto tempo já, e eu lembro, tem uma história famosa, né, que o Yeltsin ligou para ele, né, depois que ele foi eleito e ele não atendeu, né, o Yeltsin já também numa situação de saúde bem precária, ele não deu a mínima ali, né. Você chegou a fazer alguma reflexão sobre essa ascensão do Putin, qual é o papel que ele vai desempenhar nessa Rússia moderna, digamos assim, daqui para frente? É um cara que pretende, eu não sei como é que se mudou a Constituição lá, ele pode continuar em vários mandatos se for eleito, né? A ideia que se tem na Rússia é o quê? Que ele vai tentar se perpetuar e se reeleger, ou como primeiro-ministro ou presidente até o fim da vida, e se puder fazer um link com essa situação na Ucrânia, eu sei que você não tem bola de cristal, mas diante do que está acontecendo, é possível avaliar alguma coisa? O que vai acontecer nesse conflito? Ele já atingiu o que ele queria? Porque você começa uma guerra, não tem como recuar, né? Se você desistir, perdeu a guerra e vai ser uma confusão. Ele não tem como voltar. Você já fez alguma reflexão? O que deve acontecer ali? Vão separar, vão dividir o país? Vai ficar esse impasse, um negócio que vai levar muito tempo? Sei que é uma pergunta um pouco injusta assim para você, né? Mas você que está acompanhando o tema e mora na Rússia, qual é o papel central do Putin nessa Rússia moderna e nessa história das fronteiras, né? Porque ele sempre tem um discurso, olha, quem está vindo para cá são vocês, né? Da OTAN. Não sou eu que estou indo, não estou botando base no México, não estou botando base em Cuba, como tentaram lá no passado. A gente está tranquilo aqui, vocês aqui estão chegando, né? Eu sei que é um tema muito complexo, mas que reflexão você poderia fazer sobre esse momento da Rússia? A trajetória do Putin é uma trajetória muito interessante, né? Como eu já mencionei, falam, ele era um agente da KGB. De fato, foi agente da KGB na década de 80, trabalhava na Alemanha Oriental, justamente, estacionado, né, num posto de inteligência soviética na Alemanha Oriental. Agora, o início da carreira política dele é feita nas asas de um liberal clássico, quer dizer, uma figura chamada Anatoly Sobchak, que foi prefeito de São Petersburgo, inclusive ele que promove a mudança do nome de Leningrado de volta para São Petersburgo, e é conhecido como um dos grandes liberais da década de 90 na Rússia. Ele morre na década de 90, então ele acaba ficando com essa aura ainda, né, que alguns liberais perderam ao longo do tempo.
A filha do Sobchak, inclusive, é uma figura famosa, socialite, tem programa de entrevistas, e ela foi candidata à presidência contra o Putin. Hoje ela é extremamente crítica do Putin. Mas, naquela época, o Sobchak foi professor do Putin e do Medvedev lá na Universidade Estatal de São Petersburgo, Leningrado, e os dois fizeram direito, e ele influenciou muito esse início da carreira do Putin. Então, o Putin é uma figura da KGB que começa a fazer carreira, né, sob a proteção de um político liberal, e não há contradições aí, quer dizer, foi um processo que ocorreu durante a União Soviética. O próprio Sobchak tinha sido membro do Partido Comunista e se torna um eminente liberal ali na década de 90. E aí o Putin chega a chefiar a FSB, que é a sucessora da KGB, e é nomeado vice-presidente do Yeltsin. Em determinado momento, o Yeltsin está numa crise política, nomeia várias figuras que caem, e eles nomeiam o Putin. O Putin ele é escolhido por algumas razões. Ele era, de certa forma, era uma pessoa de fora da política, quer dizer, nunca tinha tido um cargo eletivo, não era uma figura muito conhecida do público. Ele era apoiado pelos Estados Unidos no período. Os Estados Unidos achavam que era uma figura que ia dar mais dinamismo. O Yeltsin, como você mencionou, estava extremamente doente. E é uma figura que, né, esse episódio do Yeltsin ligando para o Putin marca bem isso. Uma figura que acaba rompendo quase que imediatamente após a eleição com o Yeltsin. Yeltsin apoia, quer dizer, o Yeltsin primeiro renuncia e o Putin fica um período curto como presidente. Depois ele se candidata a presidente para um primeiro mandato, e o Yeltsin apoia essa candidatura, e aí eles estão filmando o Yeltsin quando o Yeltsin pega o telefone para cumprimentar o Putin pela eleição. E aí ele fala, você escuta o Yeltsin falando, queria falar com o Vladimir Vladimirovich. E aí você vê a cara do Yeltsin, alguém avisa o Yeltsin que o Putin não vai falar com ele. E aí humilhação pública, né? Pois é. Humilhação e o pública. Yeltsin já estava inchado, vermelho, da quantidade de bebida. É uma cena bastante deprimente. E aí o Putin, nesse primeiro momento, ele já começa o governo promovendo uma segunda guerra contra a Chechênia, na qual ele é bem sucedido, ao contrário do Yeltsin, que foi muito mal sucedido na primeira guerra da Chechênia, né, guerra civil, dentro da Federação Russa. Eles começam se aproximando ainda mais do Ocidente. As pessoas às vezes esquecem, mas o Putin quis entrar na OTAN ali no início dos anos 2000. O Putin ofereceu todo um apoio para os Estados Unidos na assim chamada guerra ao terror. Ele costurou alianças, costurou acordos com líderes da Ásia Central para os Estados Unidos estabelecerem bases, por exemplo, no Uzbequistão e no Quirguistão, da qual os Estados Unidos iria bombardear o Afeganistão. Então, havia uma proximidade, mas, assim como haviam desprezado o Yeltsin, desprezaram o Putin. A OTAN não quis a entrada da Rússia, né? Não foi o Putin que deixou de se interessar, foi a OTAN que né, deixou claro, mais uma vez, que preferiam deixar, enfim, que a Rússia não entrasse na OTAN e continuasse como uma potência de segunda linha, né? E aí é aí que ocorre, de fato, uma guinada mais nacionalista do Putin. Ele começa uma reestatização de alguns setores estratégicos, ele faz um famoso discurso, né, na cúpula de Munique, voltado para uma denúncia da OTAN como expansionista e tudo isso, e aí começa a ocorrer uma ruptura ali por meados dos anos 2000. Então, a princípio, era uma figura que Putin não tinha um problema ideológico com o Ocidente, ele estava até pronto para fazer com que a Rússia se integrasse, né? Mas isso não ocorreu. Uma atitude triunfalista dos Estados Unidos, que foi na Guerra Fria, essa atitude de tratar a Rússia realmente como um país derrotado, e foi isso que motivou o Putin a uma ruptura.
essa guerra da Ucrânia está nesse contexto de uma ameaça à segurança da Rússia, da expansão da OTAN, que não teria sido um problema se a Rússia tivesse integrado a OTAN como tentou fazer na época do Yeltsin, no início do governo Putin. Mas a partir do momento em que a Rússia não é aceita, né, como membro da comunidade ocidental, e a OTAN seguia se expandindo cada vez mais para o leste, aí se tornou uma questão de segurança, ao ponto de motivar, primeiro, aquela intervenção de 2008 na Geórgia, e depois, a partir de 2014, esse conflito com a Ucrânia. Para mim, né, muito se especula sobre as razões, mas me parece bastante claro que é uma questão, é entendida como uma questão de segurança pelos russos. Agora, a Rússia se colocou aí numa situação difícil, quer dizer, por mais que a gente tenha visto bons resultados, surpreendentes, inclusive, da economia russa, o problema agora, por exemplo, é a supervalorização do rublo. Chegou a se imaginar que o rublo ia despencar, o valor do rublo, mas, pelo contrário, eles conseguiram reverter a situação, e o problema econômico da Rússia agora é a supervalorização. Eles preferiam que não tivesse valorizado tanto. Porém, a gente precisa ver o quão sustentável isso é curto e médio prazo. A Rússia tem a vantagem de que, se não é sustentável para ela, também não é sustentável para o Ocidente, né? A questão do gás, principalmente nesse primeiro inverno, vai ser grave na Europa. Então, enfim... É o famoso The Winter is coming, né? Vamos ver o que vai acontecer. Pois é. Enfim, e aquela história de cancelamentos ali, você ainda tem informação que no começo, assim, Facebook, YouTube, Visa, Mastercard tinham meio que cancelado a Rússia, aí bancos locais e chineses talvez assumissem aquela clientela. Quando eu vi aquilo, bom, o cara não consegue usar o cartão Visa, mas vai ter um banco local que com a bandeira dele, que vai assumir essa clientela para o mercado interno. Talvez seja interessante, né? Não sei quantos russos vão estar pelo mundo aí sem poder usar o cartão Visa deles, mas essa situação permanece, a Rússia continua meio cancelada aí por conta desses embargos, nessa parte objetiva do dia a dia, assim, do cidadão russo? Se a gente observar, fica evidente que os russos se prepararam para essa onda de sanções, porque eles já, desde 2014, quando a Mastercard e a Visa cortaram a Crimeia, né, na Crimeia não funciona nenhum cartão Mastercard e Visa desde 2014. Os russos criaram a própria bandeira de cartões, chamada Mir, e essa bandeira cresceu muito nesses anos, então existe essa primeira alternativa. Agora, a Mastercard e a Visa, os cartões emitidos na Rússia, eles vão funcionar até a data de validade deles. Então, a princípio, os cartões funcionam ainda, do Mastercard e Visa. E vão sendo substituídos gradativamente. O que não funciona é no exterior. Cartões emitidos por bancos russos da Mastercard e da Visa não funcionam no exterior. Então, os russos estão com esse problema, aqueles que fazem viagens internacionais. Os chineses entraram também com uma bandeira. Agora, transferência de dinheiro, o sistema SWIFT foi bloqueado, então transferência de dinheiro para a Rússia hoje em dia é impossível. As pessoas que precisam fazer transferência precisam recorrer ali a criptomoedas para conseguir fazer uma transferência, e nem todas funcionam. Qualquer outro sistema ali, enfim, aquele tá sistema do Western Union, né? Ou colocar o dinheiro na mala, né, e vai para lá de não avião. Funciona. Pois é. Então, esse bloqueio está criando inconvenientes, mas mais inconvenientes para as pessoas comuns, né, que precisam viajar, enfim. Assim, o funcionário de uma empresa internacional ou diplomatas que recebem dinheiro de fora não conseguem receber. Não conseguem. Agora, o banco que trata das transações do gás não foi sancionado, porque a Europa precisa continuar comprando gás. Então, o Gazprom Bank, que é o banco da Gazprom, a estatal do gás,
ele continua funcionando, quer dizer, normalmente. Então, criou-se essa série de dificuldades que mais atingem mais a população ali, classe média, do que propriamente o governo, né, que tem recorrido a novos parceiros e por enquanto, a economia russa está se sustentando. E você tem Veremos aí no informações médio sobre prazo. o apoio local, assim, da população russa em relação ao conflito? Eu sei que o Putin foi eleito quando, na última vez? Foi 2018. E É 18, isso? mandato lá que são 4 ou 5 anos? Agora são 6. Ele mudou a São Constituição 6 para anos. 6 anos. E ele continua com um grande apoio popular. O que você pode comentar sobre isso? Continua as pesquisas, e aí a gente está falando de um instituto chamado Levada, que é um instituto considerado de oposição, considerado um agente estrangeiro oficialmente pelo governo russo. Então, um instituto que não tem ali muito porquê manipular os dados em favor do Putin. Até o contrário, um instituto realmente de oposição. E ele demonstrou, nas últimas pesquisas, que a popularidade do Putin aumentou depois do conflito e que uma grande maioria da população tem apoiado o conflito. Eu acho que tem dois aspectos aí. No início do conflito, houve um choque muito grande, as pessoas não imaginavam, eu não conheci ninguém que achasse que a possibilidade de conflito era real, e mesmo os especialistas, eu mesmo falei em diversos momentos que eu duvidava que pudesse começar um conflito entre Rússia e Ucrânia. E então foi um choque muito grande para as pessoas, e no início houve uma onda de pessoas que saíram do país, né? O choque foi real, quer dizer, porque a Ucrânia é muito próxima da Rússia. Uma amiga minha falou que Kiev, para ela, Kiev, né, capital da Ucrânia, é como se fosse uma cidade, né, com a qual ela se identificava, ela tinha morado na infância, foi o mesmo país por muito tempo, e ver que Kiev sendo bombardeada daquele jeito deixava ela, enfim, muito perturbada. Agora, depois dessa primeira onda, desse choque inicial, muitas pessoas passaram aos poucos a apoiar. Eu acho que existem várias explicações. Agora, acredito que teve um papel nessa mudança, o fato de que a reação foi tão virulenta e se levantou uma russofobia tão grande que contribuiu com a narrativa do governo Putin, porque as pessoas comuns estavam sendo alvo, e aí, indiscriminadamente, se a pessoa é putinista, se a pessoa é de oposição, estavam sendo alvo de discriminação, enfim. Ontem mesmo, a Estônia anunciou que cidadãos russos estão vetados de receber visto de estudante ou residência permanente no país. Quer dizer, com base na nacionalidade, está havendo uma discriminação por nacionalidade. Eu não consigo pensar em nenhum análogo, pelo menos desde o fim do Terceiro Reich, de discriminar pessoas com base em nacionalidade dessa maneira. Bom, tem o caso do Trump, né? Quando ele assumiu que ele baniu ali, né? Alguns países não podia dar visto, né? Mas durou pouco, foi escandaloso, e agora temos isso sendo feito dentro da União Europeia sem maiores consequências. E Rodrigo, aí, o que você poderia... Enfim, o cancelamento da cultura russa, dos artistas russos, tudo isso acabou fazendo com que a Rússia, as pessoas, mesmo pessoas que se identificam com a oposição, se sentissem pessoalmente não atacadas. Tinha aquela história aqui no Brasil, o pessoal cancelando Dostoiévski, não teve uma história dessa? Dostoiévski, Strogonoff, chegou a um nível de ridículo, né? Enfim, os russos, as pessoas com nacionalidade russa foram impedidas de participar de Wimbledon, campeonato de tênis, simplesmente como impedidos. Público? Como jogadores. Jogador, atleta. Os tenistas russos não podem participar, quer dizer, por eles serem russos, simplesmente por eles serem russos. Acabou ganhando uma russa que jogava pelo Cazaquistão. Né? A ironia do... Agora,
a gente tem vários casos desses, né? A grande cantora de ópera russa que é radicada na Áustria, foi estrela do Met Opera por muito tempo, esqueci agora o nome, mas enfim, foi dispensada da Metropolitan Opera, mesmo depois dela ter colocado uma condenação da guerra. Ela não quis condenar o Putin, que foi instrumental na carreira dela, não quis condenar o Putin pessoalmente, mas tinha condenado a guerra, não foi suficiente. Ela foi dispensada. E redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, está banido lá ou funciona? Está restringido agora pelo governo russo. As redes ligadas ao Facebook, né, ao Instagram, do Zuckerberg, WhatsApp, foram banidas porque vazou na imprensa, parece que até o próprio Facebook informou a imprensa de que eles estavam permitindo temporariamente discurso de ódio contra eles disseram que estavam em alguns países. Vazou um estudo que eles poderiam permitir postagem defendendo a morte do Putin, coisas desse tipo. E aí recuaram, né? Vazaram de propósito, né? Provavelmente. Mas aí a Rússia já vetou. Mas aí você vai para a Rússia semana que vem. O Rospotrebnadzor vetou, inclusive, já de anos é discutido na Rússia um projeto chamado Rosnet, que desligaria a Rússia da rede mundial de internet e teria uma enorme intranet. Como tem, por exemplo, na Coreia do Norte, eles têm uma intranet. E havia esse projeto já há muito tempo. E vai conversar com o mundo exterior, não? Eles vão filtrar. Seria como a grande firewall da China, só que em proporções muito maiores. Sim, agora, claro. Eu me comuniquei com você primeiro pelo Twitter e depois pelo WhatsApp. Você vai para a Rússia, como é que a gente vai se falar? Funciona o Telegram, eu acho que o WhatsApp também está funcionando. O WhatsApp funciona. E a maioria das pessoas simplesmente baixou o VPN, assim? O VPN, exatamente, e continua usando o Instagram, todas as redes normalmente. Tá. E, Rodrigo, o que você poderia comentar sobre essa história de expulsar o nazismo da Ucrânia? Você tem um país que não é mais comunista, um presidente que aparentemente é anticomunista e usou em alguns momentos esse discurso de parte do motivo da invasão é acabar com o nazismo na Ucrânia, e isso é uma encrenca, porque você falar qualquer coisa sobre Rússia ou Ucrânia, você vai ser atacado dos dois lados, né? Porque o pessoal... Todo mundo é especialista e sabe do batalhão Azov, e aí tem os brasileiros que foram lá, ficavam jogando videogame e se integraram, né, às milícias pró-Ucrânia para defender a Ucrânia, morreram, fugiram, né? O cara ficava usando o celular e aí os russos identificaram onde é que estava, jogaram um míssil lá nos brasileiros e no batalhão que eles participavam. O que você pode falar dessa... Eu sei que é tema complexo, daria diversos episódios aqui, mas desse discurso aí de acabar com o fascismo, o nazismo na Ucrânia, o Zelensky, volta e meia, surge imagem dele abraçado com fascistas, com neonazistas, com símbolos. Isso tudo aí é fake news ou tem algum fundo de verdade? Do lado da Rússia é muito mais retórica, né? Quer dizer, é uma coisa que apela para a memória da Segunda Guerra Mundial, enfim. Agora, é uma retórica baseada na realidade de que na Ucrânia existem muitos grupos extremistas e esses grupos foram incorporados às Forças Armadas a partir de 2014. E são grupos fascistas mesmo. E na Ucrânia, e além de tudo, na Ucrânia, a história da Ucrânia foi uma história na Segunda Guerra Mundial de muito conflito entre colaboracionistas dos nazistas e aqueles leais ao Exército Vermelho. Então, e o problema é que algumas dessas figuras
alguns dos líderes desses colaboracionistas têm sido reabilitados na Ucrânia como heróis nacionais. Agora, são pessoas que participaram ativamente do massacre de quase 1 milhão, cerca de 900 mil judeus, apenas na Ucrânia, durante a ocupação nazista, 100 mil poloneses, porque o movimento bandeirista, que chama, também enfim, se opunha aos poloneses. Bandeirista, só para explicar, por causa do Bandeira, né? Por causa de Stepan Bandeira, que foi uma figura que lá de Berlim, né, montou divisões SS compostas por ucranianos, que foram algumas das primeiras tropas a entrar na União Soviética quando da invasão, da Operação Barbarossa. Então, o colaboracionismo foi uma realidade e, dentro dessa narrativa dessa nova Ucrânia, essas figuras têm sido reabilitadas junto com slogans, com símbolos do período. Então, realmente, o nacionalismo ucraniano está contaminado, sim, por elementos fascistas, elementos antissemitas. Há problema grave de antissemitismo na Ucrânia. Só que o fato do Putin ter invadido e os ucranianos serem vítimas nessa invasão faz com que muitos não queiram encarar essa realidade inconveniente, não queiram discutir esse problema real, que é a infiltração tremenda de fascistas nas Forças Armadas da Ucrânia, enfim, e até na administração pública ucraniana. O embaixador ucraniano, até recentemente, embaixador ucraniano em Berlim, era uma figura que fazia apologia do Stepan Bandeira. O cara era embaixador na Alemanha e ele negava o papel do Bandeira no Holocausto. A situação ficou tão constrangedora que ele foi chamado de volta para a Ucrânia. Então há um problema grave que precisa ser colocado. O Zelensky, quando falam do Zelensky, pode-se dizer o que dele em relação à ideologia? Ele está mais para a extrema-direita, moderado, ou ele foi capturado por essa confusão aprofundada pela guerra? Curiosamente, o Zelensky ele foi eleito com uma grande base de apoio entre os falantes de russo da Ucrânia, entre aquelas populações que justamente são das regiões que a Rússia agora está ocupando. Kharkov, Odessa, porque a Ucrânia é muito dividida, né, entre falantes de ucraniano e falantes de russo. E os falantes de russo votaram no Zelensky pelo Zelensky ser considerado, em comparação ao Poroshenko, uma figura menos nacionalista. O Zelensky, por ser judeu, né, então ele, na concepção russo-ucraniana de nacionalidade, ele não é ucraniano, nacional ucraniano, ele é um judeu, assim como os russos são russos. Quer dizer, a língua materna do Zelensky é russo. Ele para falar ucraniano, ele teve que fazer aula, frequentar fonoaudióloga, porque a língua materna dele é russo, como a língua materna dos judeus na Ucrânia é russo. Antes era Yiddish, hoje em dia é russo. De modo que ele era enxergado como uma figura menos problemática que o Poroshenko. Mas tem isso na Ucrânia ainda, assim, de quem é dessas famílias, a primeira língua é russo e vão aprender ucraniano quando vão para a escola, por exemplo? E muitas vezes não vão aprender ucraniano. Quer dizer, tem muita gente na Ucrânia que não fala ucraniano. O Zelensky ele só foi aprender depois de adulto. O próprio Poroshenko, que é um nacionalista ucraniano, ele não se comunica em ucraniano. Ele dá entrevista em russo, fala basicamente russo. Aquela figura, a Yulia Tymoshenko, conhecida pelas tranças, também uma oligarca nacionalista ucraniana. Ela, em público, ela fala ucraniano. No privado, ela fala russo. Os russos até vazaram uma gravação, um áudio dela, um telefonema. Ela fala russo. Então, a gente tem essa dificuldade no Brasil para entender que a Ucrânia ela é um país multiétnico e que na Rússia, assim como na Ucrânia, existe uma diferença entre o jus solis e o jus sanguinis. A gente, no Brasil,
considera que a pessoa nascendo no Brasil é brasileiro, não importa se é filho de japonês, de americano, de russo, é brasileiro, nasceu aqui é brasileiro. Lá na Rússia, não. Lá na Rússia, você pode ter gerações de uma família que nasceram na Rússia, mas são originalmente da Ucrânia, e eles são considerados etnicamente, aí eles usam a palavra nacionalidade para se referir à etnia, são considerados ucranianos. Pode ser, jamais terão a família pode estar na nacionalidade. Rússia, se casarem com étnicos russos, aí vai depender, hoje em dia depende de uma Declaração. uma autoidentificação, né? No período soviético estava escrito no passaporte qual era a sua nacionalidade. Então, caramba, essas pessoas esses ucranianos falantes de russo, eles etnicamente são identificados como russos, não como ucranianos. O próprio Zelensky não é etnicamente ucraniano. Agora, para a gente entender, qual é a diferença entre o russo e o ucraniano? São línguas parecidas? Seria tipo português, espanhol? São muito próximas, assim? mas português, os espanhol, russos, assim? Diria que sim, o português, mas os russos têm uma italiano? dificuldade muito maior de entender o ucraniano do que os ucranianos têm de entender o russo. Então seria como os que falam espanhol têm mais dificuldade de entender o português do que a gente de entendê-los. Sim, eu diria que é uma comparação razoável, também pelo fato de que todo ucraniano cuja língua materna é ucraniano, ele acaba também falando russo. Mas aqueles ucranianos cuja língua materna é russo, não necessariamente falam ucraniano. Até recentemente, a indústria cultural, quer dizer, os filmes dublados eram dublados em russo, porque é mais barato simplesmente pegar da Rússia. Os youtubers mais populares eram russos, as músicas de massa eram russas. Os ucranianos consumiam muito material de língua russa, por uma questão de facilidade também, até recentemente. Agora, na Ucrânia, tem uma série de leis que tentam reverter esse processo, proíbem, por exemplo, imprensa de língua russa se não houver o texto traduzido em ucraniano, proíbem canais de televisão já antes do conflito? russa. Antes do conflito já? Isso foi a partir de 2014 que se fortaleceu. Então começou a haver um crescimento também de uma assim, restrição a falar russo, por exemplo, em lugares públicos, em escolas. Que inclusive é denunciada pela Human Rights Watch como uma violação dos direitos das minorias. Não, é uma das coisas que o próprio Putin falava, né? Essa russofobia lá, que também ele está indo para proteger os cidadãos russos, o pessoal de origem russa, contra essa russofobia, né? Isso é bem interessante. É um dos argumentos, é claro que claro, não é a preocupação central lógico. do Putin, mas sem dúvida é um dos argumentos. Agora, uma coisa que a gente não falou ainda, que está num dos tweets ali, é sobre a Igreja Ortodoxa. E eu acho que foi você, no História FM, um episódio muito legal que você falou lá sobre as origens, a grande fome, não é? Você fez um episódio sobre isso, né? E aí você falou, eu vou repetir aqui, você me corrija se eu não tiver guardado direito e para não atribuir a você um erro que é meu. Mas que século XVII havia ali, a Ucrânia era vinculada ao reino da Polônia, e havia um movimento ali separatista, independentista, Polônia que era cristã, né, católica, e a Ucrânia tinha essa questão da igreja ortodoxa. E aí havia um líder ali, que eu não vou me lembrar o nome dele, que era um desses líderes revolucionários, e ele estava querendo se separar da Polônia, e como era ortodoxo, ele, e a Rússia também, ele acabou se aproximando da Rússia e foi o que resultou nessa, digamos, independência, não sei se é o termo correto, da Ucrânia em relação à Polônia, mas não que a Ucrânia tenha ficado... a Rússia seria um protetorado, a Rússia estaria protegendo a Ucrânia, e a Polônia, se fosse para lá, ia ter que enfrentar a Rússia também, porque naquele momento esse líder achou que o elo religioso, como a Polônia não era ortodoxa, seria mais interessante se vincular à Rússia, porque estaria mais protegido.
Foi isso mesmo que você falou? Eu entendi tudo errado. Não, tá certo, tá certo. Esse líder é o Bogdan Khmelnytsky, ele era um líder cosaco que organizou uma revolta contra os poloneses, que dominavam até então a maior parte da O reino Ucrânia, da Polônia, né? Grande. no grande reino da Polônia e Lituânia, que era um dos maiores reinos da Europa, uma potência na época, que inclusive tinha invadido a Rússia no início do século XVII, enfim. E o Bogdan Khmelnytsky julga um mal menor ele se submeter ao Império Russo, porque eles ao menos são ortodoxos, e se a Ucrânia permanecesse independente, ela correria risco de ser dominada novamente pelos poloneses católicos. Então, foi nesse momento que a Ucrânia passa a integrar o Império Russo. Tá, Isso e é agora tem isso também. 1654, se eu não me engano, e justamente o Khrushchev, 300 anos depois, vai dar a Crimeia de presente na data dos 300 anos desse acordo, meio que como uma comemoração da união entre a Ucrânia e a O Rússia. Putin adora essa data, né? O Putin adora essa data. Assim. Agora, a igreja russo-ortodoxa, você mencionou várias vezes aí sobre a influência, né? Igrejas sempre são influentes e operam e são poderosas no mundo todo, em todos os momentos. Como é que ela está se posicionando nesse momento? Eu não sei, hoje a Ucrânia ela é maciçamente o quê? Ela é ortodoxa? Ela é católica? Ortodoxa. Como é que ortodoxa? Continua. Então existe, talvez, como é que está essa operação? Não sei se você tem informação sobre isso. Ortodoxos russos com ortodoxos ucranianos administrando essa Antigamente, situação. a questão com a Igreja Ortodoxa é que não existe uma figura religiosa que comanda a Igreja como o Papa comanda toda a Igreja Católica. Na Igreja Ortodoxa, cada país que tenha uma igreja autocéfala, ou seja, uma igreja com uma cabeça independente, tem o seu próprio patriarca. Então, existe o patriarca grego, o patriarca cipriota, o patriarca sérvio e o patriarca russo. E aí, enfim, o patriarca georgiano, cada país ortodoxo tem o seu patriarca. A igreja da Rússia era autocéfala, tinha o seu próprio patriarca, que é o patriarca de Moscou, mas a igreja da Ucrânia não era autocéfala, ela era considerada parte da igreja ortodoxa russa. Olha só. Isso até 2014, quando, por causa do conflito, né, uma parte da igreja ortodoxa na Ucrânia buscou se separar e pediu para se tornar autocéfala para o patriarca de Constantinopla, que é, enfim, considerado o principal patriarca, né, originalmente. Hoje é Istambul, mas é o patriarca, né, de Constantinopla, é o patriarca grego. Foi dada essa autorização. Então, a Ucrânia criou, se tornou autocéfala e se separou da Igreja Ortodoxa. Mas hoje, dentro da Ucrânia, ainda existem sacerdotes pró-Rússia, ou seja, pró o Patriarcado de Moscou, e aqueles pró a nova Igreja Autocéfala ucraniana. E é um conflito muito grande. O Patriarcado de Moscou, então, acabou se desentendendo com o Patriarcado de Constantinopla e hoje está um conflito nesse mundo ortodoxo. A Igreja Ortodoxa Russa tem apoiado a guerra explicitamente. O patriarca Kirill de Moscou é uma figura muito próxima do Putin, e, enfim, tem um poder muito grande na Rússia, é muito rica, tem uma série de museus que pertencem à igreja, a igreja promove uma série de exposições, enfim, tem um poder bastante grande. Eles têm negócios, hotéis, agências de turismo. A Igreja Ortodoxa Russa é tipo a Igreja Universal aqui no Brasil. Em termos de negócios, em termos financeiros, né? Porque eles têm empresas de mas a Igreja construção, Católica também tem banco, tem, enfim, tem os seus negócios. Sim, o também, Banco do né? Vaticano, um banco problemático esse. Então, não é muito, não diria que é muito diferente de outras igrejas, mas tem uma proximidade com um poder muito grande. Que o Vaticano é uma igreja empreendedora, digamos assim. Enfim, tem. E aí é muito polêmico isso, porque há muitos escândalos de corrupção envolvendo a igreja e existe uma promiscuidade ali entre o poder, o governo e a igreja.
Uma coisa que é curioso é que a cerimônia de posse do presidente é presidida pelo patriarca. A gente está falando de uma república supostamente laica. Uma coisa meio imperial também, né? Porque você tinha até mencionado, queria que você comentasse. A Igreja Ortodoxa, ela é imperialista, ela tem essa coisa dos Romanov, a volta de ela algo tem assim? esse saudosismo dos Romanov. Os Romanov foram transformados em santos mártires durante a década de 90. Então, você vai numa igreja ortodoxa, muitas vezes você vai encontrar um ícone ou do Nicolau II Romanov, ou da família toda do Nicolau. É o São Nicolau, São Nicolau II? Não chega a ser santo, é uma categoria diferente. Está no processo, mártires, vai ter um upgrade em algum momento ali. É uma categoria um pouco diferente, mas sim, eles estão com um halo, né, representados. Bom, a hora que começarem a atribuir milagres a eles, né, quando começarem a atribuir milagres a eles, pode ser que... É possível que já tenha, viu, atribuído, porque existe todo um culto, quer dizer, existem mosteiros dedicados a ele, a igreja, no local onde eles foram executados, tem uma igreja enorme, foi construída pelo Yeltsin, é na cidade natal do Yeltsin, onde ele foi chefe do Partido Comunista na década de 70. Enfim, existe um culto grande aos Romanov. E nos museus de São Petersburgo é impressionante. Em 2017, eu trabalhando como guia, foi o centenário da Revolução. E houve uma discussão enorme na sociedade russa como que esse evento iria ser comemorado, enfim, como eles iam lidar com esse evento do centenário da Revolução. Eu recebi um grupo de socialistas que foram brasileiros que foram comemorar, de fato, a Revolução. E eles ficaram muito chocados, de certa maneira, decepcionados até certo ponto, que foram no Hermitage com uma guia local do Hermitage e a guia simplesmente passou o passeio inteiro falando da família Romanov, falando, olhem para os olhos dessas criancinhas, e, enfim, fazendo todo um proselitismo ali dos Romanov. Isso é muito comum em São Petersburgo, entre os guias russos, que se idealize, romantize os Romanov. Se esquece dos episódios como, por exemplo, Domingo Sangrento, quando o Nicolau mandou fuzilar pessoas que estavam fazendo uma manifestação pacífica, e cria-se toda uma aura de santidade em relação a essas figuras. Tristemente, é muito comum isso hoje em dia na Rússia. Bom, Rodrigo, para a gente finalizar aqui, o que você poderia falar sobre a liberdade de imprensa na Rússia? É muito comum chegar aqui, enfim, não só chegar aqui, né? Fatos, né? Jornalistas assassinados, pressão do jornal. Acho que até o prêmio foi o quê? O prêmio Nobel, que foi dividido aí com jornalistas russos, né? E perseguição a adversários políticos, né? Existe essa, digamos assim, polícia política que opera fortemente em cima de jornalistas, dos adversários políticos, né? Tem essa história aí que volta e meia os caras, alguém envenenado, mesmo fora da Rússia. E como é que está esse legado da KGB no país? Eu lembro que nessa viagem que eu fiz, eu não vou lembrar agora nomes, mas a gente passava em frente a um prédio, tinha uma intérprete russa. Toda vez que passava ali, ela falava, aqui era o prédio da KGB, que agora é FSB, e você sabe por que ela fica no alto? Porque daqui a KGB pode ver tudo o que acontece na Rússia. Né? Toda vez que passava lá, eles falavam isso, né? E o motorista, que só falava russo, também passava em frente a um outro prédio, que eu não me lembro qual agora, faz muitos anos, e ele falava assim, no inglês super macarrônico, assim, que aquele prédio havia sido construído por prisioneiros nazistas, que ficaram presos lá e foram forçados a construir o prédio e tal. Toda hora ele falava com grande orgulho isso, né, que foram os nazistas prisioneiros que construíram isso. Mas como é que está esse legado aí dessa polícia política que o Putin, enfim, tem uma origem também nesse serviço aí de espionagem, em relação à repressão aos adversários e à liberdade de imprensa?
Depois, a liberdade de imprensa já era restrita até o início desse conflito, né? Depois de fevereiro agora desse ano, houve um recrudescimento. Os poucos canais de oposição que ainda existiam a maioria foi fechada, quer dizer, a rádio Erra Moskvy, Eco de Moscou, que era talvez o maior canal de oposição assim, que ainda existia. Fechado que revogaram a licença? Sim, sim. Alguns veículos que operavam do exterior pela internet, como Doge, Medusa, que são veículos baseados, por exemplo, nos países bálticos, mais de língua russa, voltados para o público russo, tiveram acesso aos seus sites restrito também, só é possível acessar por VPN. E a Nova Gazeta, que é esse veículo desse Muratov, né, que recebeu o Nobel da Paz, também eles optaram voluntariamente por parar de publicar, porque eles tinham recebido umas advertências, e se eles acumulassem mais uma advertência, o jornal seria fechado. Comunicado extrajudicial, digamos assim. Pois é. Então, houve esse recrudescimento, mas desde antes a imprensa era bastante restrita, a imprensa estatal é muito, muito forte, e os canais privados não costumam fazer oposição ao governo. Agora, o fato é que a oposição na Rússia ela é já muito fragmentada. Há uma repressão, quer dizer, as manifestações, elas nunca são sancionadas, e aí falam que são ilegais, alegam que são ilegais e reprimem, mas o fato é que é uma oposição muito diminuta, muito desorganizada, claro, por uma ação já de anos de repressão, a oposição não consegue se firmar. Não existe lideranças muito claras, o Alexei Navalny, que é o mais comemorado, tem uma expressividade dentro da Rússia muito pequena, né? Lembra até o que eu falei do Gorbachev, celebrado no exterior e no Ocidente, na Rússia é uma expressividade muito, muito pequena. Ele receberia, segundo as pesquisas, 2%, 3% dos votos. Seria uma espécie assim, de Juan Guaidó, assim, da Rússia. Olha, pode até se dizer que sim, é uma figura bem problemática. O Navalny, enfim, tem posições bastante xenofóbicas, é uma figura problemática. Mas ele é celebrado por ser a única figura com algum destaque ali na oposição, porque realmente não há outros. Ela é super fragmentada, quer dizer, o Putin foi bastante eficiente em impossibilitar sufocar a oposição toda, né? E de modo que é muito restrito. É restrito às grandes cidades, é restrito a uma faixa etária mais jovem. Então, por enquanto, ali não tem no horizonte uma perspectiva de mudança, não. E tem vários casos de jornalistas que foram espancados por pessoas desconhecidas, e tem aquele caso mais famoso de uma jornalista que sempre publicava reportagens sobre corrupção no governo, que foi assassinada em casa, né? A Ana Politkovskaya. Ela foi assassinada no contexto da Segunda Guerra da Chechênia. Ela criticava muito o governo em relação à guerra da Chechênia e foi assassinada. Tem o caso do opositor Boris Nemtsov, que foi assassinado numa ponte a poucos metros do Kremlin. Casos nunca esclarecidos, né? O do Nemtsov foi preso um checheno que assumiu a culpa. Provavelmente ele foi o responsável aí, e aí tem o envolvimento possível do Kadyrov, que é o atual presidente da Chechênia, que foi cujo pai fez a transição, né, acabou sendo a figura que apoiou o Putin e encerrou a guerra civil dentro da Chechênia. Aí o pai foi assassinado num atentado no dia da vitória, e o Kadyrov, o filho, assumiu o poder, e desde então ele é o presidente da Chechênia, com bastante autonomia em relação ao governo central. É uma região que, na prática, o Moscou não pode mandar em tudo lá, não. O Kadyrov tem bastante autonomia. E, ao que tudo indica, ele teria algo a ver com esse assassinato aí do Nemtsov. E no caso da jornalista, não foi esclarecido.
Não foi, mas há suspeitas também de que teria sido forças ligadas aos chechenos. Existe essa teoria, mas no caso dela não houve nenhuma prisão, quer dizer, não, Então ninguém não foi teria assim, condenado. uma responsabilização, não haveria indícios de que haveria envolvimento do Putin, por exemplo, nos assassinatos. Indícios claros não há. Há uma desconfiança por ela ser uma opositora, mas não há indícios claros. No caso, por exemplo, do Boris Nemtsov, alega-se que é muito estranho que do lado do Kremlin, justamente a câmera que filmava aquele local tivesse desligada. Quer dizer, tem uma série de. Mas Igual o caso da Marielle, né? As algo que câmeras se perderam. implicasse Então. diretamente, não existe uma Tá. implicação direta. Bom, Sinceramente, no caso do Nemtsov, o caso da Ana Politkovskaya faz muito tempo. Agora, no caso de Nemtsov, ele já era uma figura pouco relevante, quer dizer, um escândalo muito grande, um assassinato naquele local, no centro de Moscou. Eu tenho minhas dúvidas se o Putin se envolveria numa ação algo menor para potencialmente ele, talvez, né? desastrosa, né? O risco. Cujas consequências seriam possivelmente muito piores do que. Tá. Agora, Rodrigo, a última pergunta mesmo. O que você pode falar de. O Bolsonaro teve aí com comitiva recentemente na Rússia. O Brasil é importante para a Rússia? Qual o interesse da Rússia no Brasil? Muitos acordos. O Bolsonaro agora falou que vai comprar diesel, né? E fertilizantes, aquelas coisas todas, e aí causou um certo constrangimento, para dizer o mínimo, assim, em relação aos Estados Unidos, né? Com essa aproximação. O Brasil hoje, que imagem se tem aí na Rússia? Bolsonaro aparentemente está inclinado aí, né? Se identifica em algumas coisas com o Putin. Há alguma relevância do Brasil para a Rússia? O Brasil tem uma relevância limitada para a Rússia. Os russos procuram manter boas relações com todos os governos. Tinham uma boa relação com o governo Lula, tinham uma relação boa com o governo Dilma, uma relação excelente com o governo Temer. O Temer, enfim. Mas não foi o Putin que avisou a Dilma que ela estava sendo grampeada pelos Estados Unidos? Não tem uma história dessa? Existem esses rumores. Então, eles mantiveram uma boa relação. E com o Bolsonaro não foi diferente. Também tiveram uma boa relação com o Bolsonaro. Pragmáticos. E todos esses presidentes visitaram a Rússia. Né? O Temer visitou mais uma vez, visitou como vice-presidente, depois visitou como presidente. E agora, tem uma importância limitada, quer dizer, já teve uma importância como o Brasil importando carne para a Rússia, mas a Rússia já fez uma importante substituição de importação. Hoje, eles são até concorrentes do Brasil nos mercados da Ásia Central, por exemplo. Como comprador de fertilizante, o Brasil tem uma importância grande, era um dos maiores consumidores de fertilizante da Rússia e de óleo de girassol, alguns outros produtos. Agora, não é uma parceria estratégica fundamental, como é, por exemplo, a Índia para a Rússia, ou a China para a Rússia, ou como foi a Alemanha até 2014. No contexto dos BRICS, tem uma importância que, em determinado momento, a Rússia colocou muita importância nos BRICS, mas o Bolsonaro não dá muita atenção para os BRICS nesse sentido. Nenhuma. Pois é. Então, há uma importância, mas não é um parceiro central. A visita do Bolsonaro passou quase desapercebida, só ganhou maior atenção quando o Bolsonaro começou a fazer declarações ambíguas que davam margem para os russos dizer que ele estava ali apoiando, de certa forma, a guerra. Aí começou a ganhar um destaque. tom de maior destaque. Mas não é um país central. Os russos têm uma ideia muito estereotipada do Brasil, né? Aquela coisa do samba, carnaval, futebol, samba. Café, novela, eles adoram novela brasileira. A imagem que os russos têm do Brasil é novela. Eles acham que. A escravizaura, né? Passa até hoje aí, talvez. Escravizaura, mas enfim, também aquelas novelas do Manuel Carlos. Então, eles acham que todo brasileiro vive uma vida de Leblon, com cafés da manhã maravilhosos. Eles têm um pouco essa idealização por causa das novelas, que eles pararam nessas novelas da década de 90, início dos 2000. Inclusive a Globo também tinha anunciado que ia parar de vender, né, por conta dos embargos.
Então, pois é, mais um motivo para os russos ficarem revoltados, porque eles gostam mesmo de novela, é um fenômeno. O clone é uma febre lá na Rússia. Caramba, hein? A palavra fazenda entrou para o vocabulário russo por causa de escravizar. Né? A palavra veio do português, fazenda. Caramba, olha só. Incrível, hein? Então, é um parceiro, enfim, não central, mas com essas sanções tão rigorosas, claro que a importância do Brasil tem aumentado. Tudo bem. Bom, então você volta semana que vem para Moscou, tá tudo tranquilo? Passaporte, tudo sem Tudo problema, tranquilo, visto. tudo Você bem. é o que? É residente lá, né? A sua situação. Estava no processo de obter a residência quando começou a pandemia, e aí eles pararam tudo. Agora eu estou indo para dar Retomar. continuidade Tá a esse bom. processo. Tudo bem. Bom, boa sorte lá. E você continua, quem quiser te achar, te acompanhar, ler os seus tweets, você tem algum site ou está só no Twitter? Você Todo, continua trabalhando como guia turístico? Eu sei que a situação agora está mais complicada, né? Mas como é que as pessoas te acham? no Twitter eu falo mais de história, de política, é o @RIANHEZ, Rianhes, e no Instagram eu falo de turismo, basicamente, mas também mostro museus, enfim. Agora que eu vou retornar à Rússia, eu vou retomar o Instagram bastante, e fotos, e as pessoas ficam muito surpresas quando veem o meu Instagram, porque veem que o país ele é um país muito deslumbrante, muito mais bonito do que as pessoas Sim, eu vou costumam deixar imaginar. Então, os links na o entrevista. Instagram é @Guia Rússia, tudo junto, Guia Rússia, para quem Tá. tiver interesse. E você também trabalha Eu com tradução, não? trabalho. Esse ano, ou ano que vem, no máximo, vai sair o discurso secreto do Khrushchev no 20º Caramba. Congresso do Partido, primeira tradução direto do russo que eu fiz. Aquele que ele detona o Stalin, denuncia os Exatamente. crimes todos e tal. Caramba, hein? Exatamente. Um discurso polêmico, tem suas controvérsias históricas, mas um documento muito importante da história do século XX. Vai sair, já tem editor aqui? Vai sair por onde? Vai sair na verdade foi um projeto da Fundação Astrogildo Pereira, uma Sim, fundação sim. ligada, vai ser um projeto deles. Eu só fiz a tradução, algumas notas e tal, mas vai ter uns artigos que eles organizaram, até agora nem li os artigos ainda, mas vai ter uma série de artigos também junto, né, na mesma edição. Tá, muito bem. Bom, então, obrigado pela entrevista, boa sorte no seu retorno, que você encontre um clima mais tranquilo por lá, e em breve vamos falar de novo aí, porque é bom receber essas informações aí. Rússia chega tão pouco para o Brasil, não é só sobre guerra, né? Não tem nenhuma outra informação, o escândalo, essa confusão toda. Então, te agradeço muito aí pela entrevista, Rodrigo. Eu que agradeço o convite, muito obrigado e até a próxima.